Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o ano litúrgico. Estamos no ano C, Lucas. Nosso 17º encontro, sexto domingo do tempo comum. A liturgia de hoje nos coloca as exigências para seguir os passos de Jesus. Isto é, seguindo Jesus, o discipulado, a fim de que nos tornemos autênticos seguidores de Cristo. O eixo central da liturgia situa a fé. Somos chamados a meditar e decidir a quem realmente queremos confiar. Maldito o homem que confia em outro homem, e bendito o homem que põe a sua confiança no Senhor. Partindo do Evangelho, que coloca a distinção entre os bem-aventurados, os benditos, os pobres, de outro lado, os malditos, os ricos, porque confiam na sua riqueza, que colocam suas vidas nas coisas efêmeras e passageiras. Jesus declara àqueles que são felizes pela palavra de Deus o destino deles, e também aqueles que são declarados infelizes do seu próprio destino, porque eles já têm nesta terra a recompensa, que eles buscam. A liturgia nos propõe o tema da centralidade da nossa fé e da bem-aventurança e da mal-aventurança. A antífona de entrada é tirada do Salmo 30, do versículo 3 e 4. Salmo 30, versão grego-latina, 31 da versão hebraica. Sede, ó Javé, o rochedo que me abriga, a casa bem defendida, isto é, segura que me salva. Sois minha fortaleza e minha rocha. Para a honra do vosso nome, vós me conduzis e alimentais. Se trata de um salmo do pós-exílio da Babilônia. Essa antífona prepara a liturgia da comunidade em oração. Tendo em vista a primeira leitura, bendito o homem que confia no Senhor, se pode dizer que aquele que confia no Senhor reconhece Javé como seu rochedo, lugar de refúgio, segurança diante das guerras e lutas, que abriga essa rocha, que abriga essa fortaleza, que abriga o fiel. Javé é a casa bem segura que o salva. Javé é a fortaleza, o rochedo no alto, protetor, para o fiel, para aquele que honra, aquele que louva Javé. E na liturgia, Javé conduz o fiel e o alimenta. A primeira leitura, ela vem tirada do livro do profeta Jeremias. O profeta relata em estilo sapiencial, isto é, sabedoria, das falsas confianças e das verdadeiras esperanças, no qual o próprio profeta se coloca em Deus. Em quem confia o homem? Nos outros homens, em seu saber, sua ciência, suas riquezas. São todos valores enganadores, falsos. E quem o profeta espera? No Senhor Javé. O homem justo vem representado a metáfora como uma árvore verdejante. O homem que confia no homem compõe as verdades divinas. Javé é o único refúgio, fortaleza e rochedo. O homem que confia no homem se assemelha a cardos do deserto. O homem que confia no próprio homem, se diz, é como um cardo que brota no deserto, seco. Ora, já aquele que acredita em Javé é como a árvore plantada junto aos cursos d'água, é fértil.
O cristão é chamado a confiar em Deus, e jamais nas coisas humanas, nem nos seres humanos, nem nas coisas passageiras, que não dão vida, nem sustentam o sentido verdadeiro da vida. O salmo responsorial é o salmo 1º. É um salmo também sapiencial, tem como fundamento a sabedoria, e que abre o saltério. É um salmo do pós-exílio da Babilônia e responde à primeira leitura. Este salmo quer reconhecer a ação de Deus no mundo e na vida humana. A fé deve ter consciência com a vida. E também a fé deve ter coerência com a vida. Uma realidade vive aquilo que se crê, crê e se conduz àquilo que vive. Feliz, bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos ímpios. Os ímpios são aqueles que não são pios. Eles conhecem os mandamentos, mas vivem como se não conhecessem. Os ímpios, por rejeitar a aliança, são pecadores e zombadores, porque desprezam os mandamentos. É como se dissesse, Deus não existe. E desprezam o direito dos pobres. A lei é o código da aliança. A escolha das honras fazem-se tomar, isto é, a escolha do homem justo faz com que ele se assemelhe a uma árvore junto ao curso d'água. O homem ímpio se assemelha à palha ao vento. Dentro do próprio Israel encontramos pessoas que acreditam nas suas forças, nas suas riquezas e deixavam a lei de Deus de lado. Se tornaram então ímpios. A segunda leitura é de São Paulo aos Coríntios. O capítulo 15 é uma grande exposição sobre a ressurreição. Nós estamos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. O eixo central da fé é que o ser humano é chamado a acreditar e se unir a Jesus Cristo, o ressuscitado, e assim se tornar bendito por crer no ressuscitado. Existiam grupos naquela época que negavam a ressurreição dos mortos. Como Paulo no Areópago, Atos capítulo 17, versículo 32, os epicureus e estoicos, que não acreditavam na possibilidade de uma ressurreição. E por isso vão rejeitar ouvir Paulo falar sobre ressurreição. Também no judaísmo, haviam aqueles que negavam a ressurreição, isto é, os saduceus, Marcos capítulo 12, versículo 18. Mas dentro da comunidade cristã também tinham pessoas que duvidavam da ressurreição e desnorteavam os outros que acreditavam. Paulo não só faz um discurso sobre a ressurreição, mas ele mesmo é testemunha de Cristo ressuscitado que apareceu a ele no concílio de Damasco. No caminho de Damasco. Então, aquele Cristo que ele encontrou naquele caminho de Damasco, onde se dirigia para trazer prisioneiros os cristãos. Em último lugar, diz Paulo, apareceu a mim, que sou um aborto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8. Paulo testemunha a verdade da ressurreição de Jesus. E considerou, a partir daí, tudo como lixo, tudo como esterco. Considerou tudo como perda. O encontro com Jesus fez Jesus se tornar o todo na sua vida. Tudo mais, seu povo, sua tradição, tudo ele deixou para trás, para conquistar, para seguir Jesus. Por causa de Jesus, Paulo perdeu tudo para ganhar a Cristo. Então nós vemos, bendito o homem que confia no Senhor. E termina, quero assim conhecer a Cristo, o poder de sua ressurreição e a comunhão em seus sofrimentos, para tornar-me semelhante a ele em sua morte, a fim de alcançar, se possível,
a ressurreição dos mortos. Nos fala São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 11. Mas a fé deixada e testemunhada pelos apóstolos e Paulo é que verdadeiramente Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou, primícias dos que morreram. Devemos ter em mente que a humanidade assumida pela divindade, o único Cristo, Deus e homem, ao ser obediente até a morte e morte de cruz, Filipenses capítulo 2, versículo 8, venceu a morte, destruindo o pecado, e fez com que a natureza humana, que herdou a morte de Adão, ressuscitasse em Cristo. Em Cristo, a natureza humana ressuscitou e se tornou primícias, o primeiro primogênito dos mortos, a ressuscitar dos mortos de todos aqueles que morreram. Já o Evangelho de Lucas nos fala das bem-aventuranças e das mal-aventuranças. Os mal-aventurados. Num contraste definido entre os bem-aventurados e os que não são aventurados, porque confiam na glória deste mundo e nas suas vaidades. O discurso da planície é destinado aos apóstolos, discípulos e uma grande multidão da Judéia, Jerusalém capital, do litoral, de Tiro, Sidônia, fora do território dos judeus. Com Moisés, Jesus desce da comunhão com Deus do alto do monte até o povo que está na parte de baixo, na planície. Deus Pai está com ele. Em torno de Jesus se reúne os três círculos, apóstolos, discípulos e o povo. O centro é Jesus. Neste encontro, Jesus faz o discurso da montanha. A fama de Jesus em tudo o que faz e proclama atraiu o povo dos países, inclusive fora da Judéia, que ultrapassa os limites da Palestina, a ir em busca de Jesus. Jesus dirige a palavra às multidões. O que ele diz vale para os apóstolos, discípulos e o povo. Num contraste bem claro, profere discurso dividido em duas partes: a salvação e a maldição. A salvação é para os pobres e para os ricos, maldições. Os pobres, famintos, aqueles que choram, são os mesmos, os necessitados deste mundo. O pobre, na perspectiva do abandono daquele que é explorado, daquele que é esquecido, não tem como saciar a fome, tem de experimentar e saber o que é ser explorado e pisado e estar sem proteção nenhuma. Imaginemos que praticamente 85% daquela população da época de Jesus eram pobres. Na história do Antigo Testamento, Israel experimentou que Deus toma a defesa dos oprimidos e dos pobres quando eles depositam a sua fé e confiança em Deus. Aqueles que para o mundo são os desprezados, Jesus os chama de bem-aventurados. Deus confere a eles a salvação, o reino de Deus. Então, os famintos serão saciados. Hoje no mundo, são cerca de 800 milhões de pessoas que sofrem a fome sistêmica. O reino dos céus é prometido aos pobres porque puseram as suas esperanças em Deus. A palavra dirige àqueles que são fiéis e acreditam que eles vão sofrer perseguições. Mas as perseguições não é maldição, é bem-aventurança. Rejeitados pela sinagoga, o Império Romano, pela fidelidade a Cristo. Sofrerão ódio, perseguição, expulsão, morte violenta, tudo que Jesus experimentou em sua missão. Mas não é o momento de lamentar ou se tornar pessimista, mas de certeza. Grande é a vossa recompensa no reino dos céus. Depois segue as maldições.
Não se trata de condenação dos ricos, mas de um alerta que deve fazer o rico refletir sobre a sua conduta e suas escolhas. Os ricos saciados e os que riem. Quem é o rico? É aquele que pode saciar a fome, pode ter o que quer e pode estar sempre alegre, rindo. Pois nada lhes falta, sua riqueza é sua segurança. Está cercado de seguranças enganadoras, apegados aos bens, escravos de seus desejos e vontades. Eles têm tudo, não precisa esperar, estão quites com aqueles que o reino traz, Deus, né? Então, estão quites com aquilo que o reino de Deus traz. Para eles não esperam mais nada de Deus, porque eles já têm tudo. Deus para eles é desnecessário. E aí nós vemos, né? Maldito o homem que confia no homem e nas suas riquezas. Hoje se procura eliminar parte da população mundial de pobres, ao invés de descobrir e incentivar novos meios para que eles possam viver numa vida digna. Campos de refugiados, deserdados da terra pela ganância de etnias e raças, que se impõem pela força e expulsam pessoas de seus próprios países. Guerras que geram pobreza e ainda mais misérias, sustentada pelos interesses dos poderosos. Querer colocar toda a sua confiança e sua vida nas coisas materiais deste mundo é temerário, pois essas coisas passam, são efêmeras, e a vida do homem não se reduz a ter muitas coisas. Diz Jesus no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 15. A não ser que a pessoa não acredita na ressurreição ou não acredita em Deus. Seja um ateu, pois se não tem ressurreição e vida em Deus, vamos aproveitar o máximo das coisas aqui e fazer de tudo para conquistá-la, mesmo que isso ocorra da expulsão dos seus direitos dos mais fracos. Mas no final do Evangelho, Jesus dirige aos discípulos, os que fogem da perseguição, ou anunciadores de adulação e palavras bonitas. Querem manter uma vida burguesa, o bem-estar, uma ostentação em suas vidas. Isso vale para todos nós, que nos apegamos. Vale para bispo, para padre, para qualquer leigo, que coloca sua confiança, que já tem tudo e que muitas vezes não é capaz de ser solidário com aquele que sofre. Ora, quem é discípulo e crê e vive na igreja deve tomar essas palavras de Jesus para si. Não pode inverter os valores e apossar de poderes e criar fortalezas para se defender. Viver na graça, da confiança em Deus, sabendo que nada neste mundo é eterno, é passageiro. E nessas coisas, não devemos ser escravos e colocar nelas nossas vidas. A antífona de comunhão é tirada do Salmo 77, 78, versículo 24 e versículo 29. O Senhor deu-lhes o pão do céu, comeram e ficaram saciados. Ao aproximar da comunhão, esta antífona nos coloca no dom de Deus, o Cristo Eucarístico, maná, o pão do céu. Pura gratuidade do Pai, que nos dá em seu Filho esta comunhão eterna de vida. Após a comunhão, se toma consciência, comemos e ficamos saciados, porque comemos o próprio Cristo Jesus, que ao comê-lo, que ao comungá-lo, ele em nós, e nós nos transformamos nele. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.